Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, este é mais um episódio de podcasts do Machado Meyer, parte do nosso Inteligência Jurídica. Eu sou Paulo Marcossian Nunes, sou sócio aqui do Departamento Empresarial e hoje estou com meu sócio Bruno Rassi, também do Empresarial, para tratar de um tema bastante interessante e recente, que são as debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura, objeto do Decreto 11.964, da Lei 14.801 e da mais antiga Lei 12.431. Tudo bem, Bruno? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar contigo aqui. Igualmente. Obrigado aí pela introdução. Vamos começar fazendo acho que só uma contextualização rápida aqui da onde a gente estava e aonde a gente chegou, dadas as últimas atualizações legislativas e todos os avanços que a gente teve aqui nesse tema. Vamos lá. Como você comentou bem, acho que o principal tópico de discussão hoje aqui são essas três normas, a Lei 12.431, a Lei 14.801 e o Decreto 11.964. Fazendo um apanhadinho rápido aqui, a Lei 14.801 ela era uma lei muito esperada, né? Um projeto de lei que ficou em tramitação por muitos anos, projeto 2646, que resultou nessa lei. Ela basicamente instituiu um novo tipo de instrumento de financiamento para projetos de infraestrutura, que eles denominaram de debêntures de infraestrutura, em adição às debêntures da 12.431, denominadas de debêntures incentivadas aqui pelas normas atuais. Depois da edição dessa lei, houve a expectativa da regulamentação dela, que era necessária, e finalmente, depois de um certo atraso, saiu o Decreto 11.964, esclarecendo alguns temas, deixando outros temas aí também de pacificação de entendimento, como a gente vai tratar ao longo desse podcast. Não, perfeito. E acho que é legal lembrar que a gente está gravando esse nosso podcast aqui na primeira quinzena de abril. Parte desse tema aqui ainda vai ser objeto de regulamentação de ministérios, né, com normas infralegais. Então, esse tema aqui é um tema interessante porque ele é um tema que também está ainda em constante evolução, né? Acho que antes da gente entrar, talvez mergulhar um pouquinho mais a fundo, né? Só para a gente repisar aqui o panorama como ficou depois, acho que da forma legal que você colocou. A gente fica com dois instrumentos aqui de captação via mercado de capitais pelas empresas que atuam em setores estratégicos aqui do país, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de quais são eles, mas a gente teve uma ampliação aqui de possibilidades, né? Um novo tipo de título, que nem você colocou, que tem um tratamento fiscal diferente do anterior. Então, o anterior, as antigas debêntures incentivadas, o foco do benefício fiscal era na ponta investidora, o que, por consequência, permitia que as empresas captassem a um custo um pouco menor, dado que o investidor ele receberia um retorno líquido de imposto, né, e essa conta fechava dessa forma. As novas debêntures, elas têm o benefício fiscal centrado no emissor. Isso, eu acredito que já abre aqui algumas questões interessantes, porque que tipo de projeto que vai se qualificar melhor para uma debênture de infraestrutura ou uma debênture incentivada depende um pouco, né, da maturação do projeto, se é um greenfield, se é um brownfield, para que tipo de público-alvo que isso vai ser colocado, se é pessoa física ou investidor estrangeiro, aquela que tem o benefício na ponta investidora, que são as debêntures incentivadas. Pode ser mais interessante. Já se é um projeto que tem base de dedução de imposto de renda, talvez a escolha seja pela de infraestrutura, lembrando que não é possível acumular esses benefícios como o próprio decreto estabelece. Esse tipo de norma é muito bem-vinda porque ela amplia a gama de possibilidades, né? E ela dá alternativas assim para esses setores para se financiarem via mercado de capitais, que sempre foi um anseio grande. E da mesma forma como você disse, esse novo título, essa nova possibilidade, ela veio a existir, a antiga permanece, né, feitas pequenas modificações, foram modificações pontuais na regulamentação das debêntures incentivadas, especificamente no prazo de reembolso de gastos, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, na minha visão aqui, eu até queria saber se você também compartilha dela, foi uma regulamentação que foi muito bem pensada e foi muito bem-vinda e era muito esperada, né, por esses setores, né, e também pelo próprio setor financeiro, o próprio setor de distribuição de valores imobiliários, que acho que
né, ganha também com essa ampliação. Perfeito, concordo totalmente com você. Fazendo um pouquinho aqui mais, falando um pouquinho do que veio, né, do que surgiu de interessante aí com a regulamentação atual, seja por meio da própria lei, por meio de alteração nas leis anteriores, né? Acho que o primeiro tema que acho que vale a pena comentar aqui, que já era bastante esperado, foi a ampliação do prazo de reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos projetos de investimento, que na regulamentação até então em vigor era de 24 meses. Isso vai sendo gradativamente ampliado até chegar a 60 meses. Então, cada ano se aumenta ali mais um período até chegar na escadinha de 60 meses de retroatividade, e isso vai entrar em vigor daqui 3 anos. Esse acho que foi o primeiro ponto, já era bastante esperado, então o mercado já estava na expectativa disso. Outro tema interessante que surgiu com a nova regulamentação foi a possibilidade de emissão da debênture de infraestrutura, que é a debênture da 14801, a nova debênture, que dá benefício para o emissor, de fazer a emissão indexada em variação cambial, indexada em dólar. Essa possibilidade ela só existe para a nova debênture, não há essa possibilidade para 12431. O decreto ele tratou explicitamente sobre esse tema, né? A lei ela tinha uma menção lá de que carecia de regulamentação. O decreto ele veio reproduzindo ali a possibilidade dessa indexação. Então essa foi uma inovação interessante também, que também era um anseio legal do mercado. Principalmente, se me permite completar aqui a tua fala, principalmente naqueles setores, né, dessa segunda parte, setores dolarizados, né, que talvez faça mais sentido, né, essa turma usar esse tipo de componente de remuneração. Daí nós estamos falando aqui setores de energia, que tenham receita atreladas em PPAs em dólar, setor de petróleo e gás, né, muito embora o petróleo aqui tá fora aqui dessa regulamentação, mas o gás ele é um setor que tem bastante dolarização e é sempre muito atrativo do ponto de vista do investidor estrangeiro, né? E se eu puder complementar a sua fala da primeira parte, do prazo de reembolso, a gente aqui com os nossos clientes, por quantas vezes a gente não passou aquela situação de perder o lastro, né? Entre aspas, porque o decurso de tempo acontecia, a empresa tinha ali um gasto que tinha sido ocorrido em algum momento do passado e por N questões, seja de momento de mercado ou realidade da própria empresa, não conseguia captar e esse lastro ele se perdia, né? Porque vencia aquele prazo de 24 meses. Então, concordo, acho que foram duas alterações eram bastante aguardadas e acho que vão vir aqui para beneficiar, né, a captação aqui de recursos. É isso. Tiveram 2 outros aspectos aqui da nova debênture que eu acho que vale a pena a gente comentar. Um relacionado à nova debênture e outro relacionado a instrumentos de captação de uma forma geral. Essa nova debênture, a de infraestrutura, existe a possibilidade, né, de surgir uma regulamentação que permita a aquisição desse tipo de instrumento por partes relacionadas do emissor, né? Isso é um ponto de diferença aqui da 12431, né, que tem um regramento próprio ali, tratando do compromisso de recompra, por parte relacionada ou pelo próprio emissor. Então esse é um ponto só para distinguir um papel do outro, e isso é particularmente importante para alguns projetos que a gente já viu e já fez aqui, né, envolvendo aí subscrição originária ou mesmo emissões lastreadas aí ao próprio instrumento local de dívida, né, emissões externas lastreadas ao instrumento local de dívida. Então, esse é um ponto de atenção aqui, de divergência entre os 2 tipos de financiamento. Perfeito. E aí, acho que a 12431 já tem alguns anos aí da regulamentação, acho que o mercado conheceu bem, recebeu bem, passados ali aqueles anos iniciais, né, e aquelas discussões que tinha, como é que vai funcionar o resgate, etc. Eu acho que hoje já é um instrumento bastante usado e bastante tradicional, mas acho que vale a pena a gente falar sem querer ser muito repetitivo, e até convido os ouvintes a buscarem outros materiais que a gente tem aqui no nosso portal Inteligência Jurídica, artigos, e-books sobre o tema, onde a gente explica, né, requisito a requisito, mudança a mudança. Mas acho que vale a pena a gente, de forma acho que mais sucinta, Bruno, repassar aqui o que são essas novas debêntures, né, e o que exatamente elas trazem, o que elas mudam, o que você acha? Acho uma boa.
Vamos fazer um ping-pong aqui, a gente vai se ajudando. Vamos começar talvez por quem que pode, né? Ou quais são os setores e quais são as empresas que acho que podem e como é que elas fazem para se capacitar a isso, né? Acho que uma coisa interessante é que o rol de setores ele foi ampliado e esclarecido, né? Empresas que estão numa gama de setores e suas ramificações, né? Por exemplo, logística e transportes, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, saneamento, irrigação, educação pública, saúde pública, segurança pública, dentre outros que constam, né, no novo decreto. E aqui ainda mantendo um pouco aquela dinâmica de quem é concessionária ou autorizatária, né, de serviço público nesse regime aqui específico, né? Porém, teve um setor aqui que, acho que é o que talvez em algumas versões aí da regulamentação foi contemplado, deixou de ser contemplado, que é o setor de petróleo, né? E dentro dessa regulamentação nova ele acabou ficando de fora. Mas tem acho que uma coisa muito legal aqui, Bruno, para falar, que acho que é da GD. GD não era capturado pelo regime anterior, não era passível de emissão de debênture incentivada, mas aqui na debênture de infraestrutura fica bem claro que um projeto de GD pode captar com esse instrumento. É isso. Teve muita discussão, né? A gente vem acompanhando isso já ao longo dos anos, né? Desde a Lei 14.300, tinha muita expectativa de se poder fazer instrumento incentivado, né? Debênture 12.431 especificamente para projetos de geração distribuída. Nas nossas trocas constantes aí com o Ministério, a gente vinha tentando construir e achar os ângulos para fazer essas operações. Quem acompanha o setor de perto aí sabe das dificuldades que enfrentamos aí para conseguir aí montar esse caminho. A legislação atual, né, o decreto em especial, ele trata disso de forma bastante clara. Então, independentemente do projeto deter uma concessão, autorização ou permissão, ele é um projeto passível de enquadramento para fins de emissão, tanto da 12.431 quanto da 14.801. E aí, eu acho que o ponto principal aqui que a gente tem enfrentado, e isso se aplica aí para todos os projetos, é como que a gente está encarando aqui esse trâmite de enquadramento. Começando a falar um pouquinho disso, só fazendo uma distinção aqui importante que veio na regulamentação. Você está falando de um projeto federal ou um projeto estadual, municipal? Acho que essa é uma distinção inicial importante aqui para se fazer. Se você estiver falando de um projeto federal, de fato, a regulamentação ela trouxe um procedimento um pouco mais simplificado mesmo para enquadramentos. Você precisa seguir um trâmite de protocolo de documentos junto ao ministério correspondente, e como as portarias dos ministérios, as portarias antigas que regulavam os pedidos de enquadramento de projeto como prioritário, elas, em muitos casos, né, na data de hoje, elas continuam em vigor e não surgiram portarias novas em substituição a elas são aplicáveis na medida em que não conflitem com o próprio decreto. Então é importante observar ali se tem requisitos complementares ali nas regulamentações. Isso para projetos federais. Projetos estaduais e municipais, a necessidade de obtenção de portarias específicas continua aplicável. O trâmite para solicitação da portaria vai seguir os regramentos específicos de cada ministério, da mesma forma como era feito aí antes dessa nova regulamentação. Perfeito. E talvez agora nesse início de vigência, nessas primeiras, né, interações com os ministérios, a coisa ainda talvez esteja numa curva de aprendizado, né? Até porque o próprio pessoal do governo, como é que vai funcionar o sistema, como é que vai ser isso, mas a gente tem conseguido navegar e eles têm sido, né, também bastante construtivos para fazer a coisa funcionar e chegar no objetivo que eu acho que era ter uma simplificação desses enquadramentos, né? Então a expectativa do nosso lado aqui é bastante positiva. Acho que para a gente finalizar aqui a parte das inovações, e também voltando um pouquinho no tema ali dos projetos que tenham atratividade para investidores estrangeiros, né? A nova regulamentação,
trouxe também possibilidade de colocação de bonds com um tratamento fiscal diferenciado. Você quer explicar um pouquinho aqui como eles funcionam e como a gente acha que eles vão ajudar? De fato, a regulamentação, né, tanto a lei quanto o decreto aí, eles vieram ajudar bastante na criação desse novo canal de financiamento. Na nossa percepção aqui, a regulamentação ela está bastante clara, no sentido de que se uma empresa brasileira, uma SPE, concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, incluindo controladoras, né, dessas entidades, se elas detiverem projetos de investimento, projetos de infraestrutura, que sigam os trâmites de enquadramento como projeto prioritário, da mesma forma como se fizéssemos aí para uma captação 12431 ou da 14801, essas entidades poderão emitir bonds no exterior e esses bonds aí terão benefícios tributários para o investidor, né? Alíquota zero em relação aos pagamentos aí de juros desses empréstimos, né? Foi uma mudança na legislação tributária que foi implementada e eu acho que os pontos de dúvida principais estão relacionados a quais são os requisitos, né? A regulamentação ela trouxe basicamente 2 requisitos aqui que seriam registro no Banco Central da operação e o projeto estar enquadrado junto ao Ministério como um projeto prioritário. Acho que tem também toda a questão de tributária, de investidores localizados em países com tributação favorecida, da mesma forma como se já se tem com relação aos outros investimentos, também se aplicam aqui, né? Acho que tem que sempre se atentar a isso, mas esse caminho de financiamento, ele foi um caminho que foi criado, que é muito bem-vindo também, como você comentou, né, Paulo, principalmente para projetos que comportam aí uma dolarização, uma captação em dólar, e chamam bastante atenção, né, como você bem comentou, projetos de gás e transição energética, né? Acho que é a bola da vez aí. A regulamentação ela está bastante favorável aí para esse tipo de projeto. E o interessante é que especificamente esse bond, né, essa colocação no exterior, ela permite que o investidor faça um investimento na moeda estrangeira direto, no mercado que ele talvez esteja um pouco mais acostumado, né? Talvez uma coisa um pouco mais, né, um pouco mais familiarizado, e isso talvez ajude alguns investidores que tenham alguma questão específica com o mercado local, com moeda local, para entrarem nesse tipo de investimento. Então a gente também entende que foi um acerto também e foi muito bem-vindo, como você colocou. Acho que como toda nova, né, regulamentação e toda vez que a gente tem inovação assim legislativa, é natural que eu acho que ainda fiquem alguns temas para serem pacificados, alguns temas para serem interpretados. E eu sugiro que a gente, né, faça o nosso wrap-up aqui e encerre falando um pouquinho desses que ainda estão aqui na nossa visão com algumas questões para serem dirimidas, né, em relação às quais a gente tem tratado aqui com os nossos clientes, com as contrapartes, e estamos trabalhando aqui para entender um pouco para onde que isso vai apontar. Eu tenho alguns aqui, eu te convido também para você trazer os seus e a gente finaliza juntos aqui o nosso podcast. Acho que o primeiro, quando a gente compara a regulamentação anterior e a legislação anterior com a nova, né, a gente sente falta de um comando ali específico para captação por SPS, que não necessariamente sejam autorizatárias ou concessionárias, né? E isso tem impactos, acho que mais em alguns setores e menos em outros, mas um que me vem à cabeça aqui é no ramo de telecom, especificamente torres e data centers, né? Onde você, para algumas atividades ali, você não tem necessariamente uma autorização no regime tradicional, mas são projetos que são desempenhados por SPS, né? E aqui acho que o próprio MCOM está trabalhando nisso e eventualmente a sua portaria talvez esclareça isso, mas acho que é um tema de atenção aqui que a gente tem estudado formas aqui de contorná-lo, né, e de lidar com essa situação aqui que de fato é um pouquinho diferente na nova regulamentação da antiga. Acho que um segundo tema que também está sendo objeto de discussão aqui e debate é com relação à dedutibilidade da despesa financeira, né?
esse é um tema que acho que ainda vai carecer de um pouco de amadurecimento, qual componente específico vai ser utilizado aqui, vai ser passível de ser utilização. O nosso time tributário está super quente aqui nessas discussões e fica já o convite para os ouvintes que tiverem alguma questão aqui para a gente trabalhar em 4 mãos com o nosso time tributário nesses temas, né? E aí, Bruno, da tua lista, o que você pode trazer aqui das questões que na tua visão ainda precisam ser um pouquinho amadurecidas ou melhor navegadas aqui? Perfeito. Acho que um dos temas, né, que até apareceram na imprensa nas últimas semanas é aquele relativo à outorga, né, o uso dos instrumentos para pagamento de outorga, seja pagamento futuro ou reembolso de despesas com outorgas de projetos de infraestrutura. A regulamentação anterior, o decreto 8874, tratava disso expressamente. Saíram notícias aí em sentidos inversos, né? No primeiro momento dizendo que ia ser vedado, num segundo momento dizendo que foi permitido, mas fato é que a regulamentação hoje ela não trata disso de forma explícita, né? E quando eu digo regulamentação, eu digo decreto, né? 11964, ele não trata disso de forma explícita, então tem algumas discussões ali para construir entendimento no sentido de pode ou não pode. Acho que vale a pena debruçar um pouquinho ali, né, e entender um pouquinho melhor. A gente tem feito bastante isso com alguns clientes. E um outro ponto, que acho que como a gente já comentou aqui também, os ministérios, eles estão trabalhando, e a gente tem contato diário com muitos deles, né, não só por uma questão de construção de entendimento, mas por demandas de clientes aí, de operações. Todos eles, se não praticamente todos, estão na expectativa de edição de portarias específicas para ou revogar as portarias até então aplicáveis, né, para que regulavam os pedidos de enquadramento de projetos prioritários nos respectivos ministérios, ou para a edição de novas portarias, né, para setores específicos. São setores novos, que não só foram criados agora, né, instituídos por meio desse decreto atual, mas que tinham sido incluídos no rol de setores prioritários mais recentemente por meio de mudanças na regulamentação então aplicável. E esses ministérios não só estão trabalhando nas edições dessas portarias, como estão também trabalhando nas disponibilizações dos sistemas para que a gente consiga fazer os enquadramentos junto aos ministérios. A gente tem ministério que está mais adiantado do que outro, mas a gente tem um trabalho muito forte aí em todos eles para tentar achar o caminho e entender ali o que exatamente precisa ser feito para que a gente consiga cumprir com os requisitos ali da regulamentação, em especial com o requisito ali de prévio para sair com o registro da oferta no mercado e registro da oferta junto à CVM. Perfeito, até porque teve nessas reorganizações de ministérios, né, cria ministério, né, depois junta ministério e tal, tem alguns hoje que, por exemplo, na época não existiam das portarias gerais e vice-versa, foram aglutinados, né, então acho que tem um pouquinho de necessidade de atualização mesmo normativa. Sinto até que eles têm esse desejo de dar uma reordenada aqui nessas regulamentações. E aqui acho que, só para completar a sua fala, você estava se referindo às portarias gerais, né? Aquelas que dão as diretrizes, né, para enquadramento. E lembrando que quem tem portaria vigente, obtida no âmbito ainda da regulamentação anterior, tem um prazo aqui específico de 90 dias, que já está contando, que pode ainda fazer a emissão com base na portaria de projeto específica obtida, desde que esteja válida, né, no âmbito da regulamentação anterior. Bruno, queria te agradecer, eu acho que foi um bom apanhado aqui, que a gente fez aqui, você me ajudou aqui, e eu te ajudei, eu acho que foi uma troca muito legal aqui, com um pouco das experiências que a gente tem enfrentado já, né, nessa nova regulamentação. Ela é muito saudável para a nossa prática, os clientes que atuam aqui nesses setores se valem desses instrumentos, né, do ponto de vista do investidor, é também uma diversificação importante para o mercado de capitais do Brasil. Então, eu fico feliz de ter feito esse bate-papo aqui contigo e falar de um tema que é um tema que eu tenho bastante apreço. Eu que agradeço, Paulo, foi muito legal. Convido a todos que visitem aí os nossos materiais, contatem a gente aí se tiverem qualquer questão. A gente está super à disposição aqui. Obrigado, Bruno. Um abraço.